Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Esse é o Lima, o grande, fantástico Lima. E Lima, hoje nós temos aqui um tema muito relevante. Qual vai ser? Falar sobre o comitê gestor, a sua estruturação e toda a sua responsabilidade na reforma tributária. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Olá, estamos começando aqui mais um Conectando e Desmistificando a Reforma Tributária. Eu e Lima, Super Lima, aquele cara que sabe tudo. E, pessoal, é muito importante para nós aqui lembrar vocês, se vocês quiserem o Conectando e Desmistificando aí na sua empresa ou no seu evento, Lima, como é que eles fazem? Entre em contato com a gente que nós estamos à disposição para te atender e procurar promover aí essa questão da reforma tributária e divulgar bastante, né? E vocês vão ter essa pessoa maravilhosa aí com você. E vamos lá, Lima. Olha, né, o tema de hoje, né, que nós estamos trazendo aqui para que possamos levar um pouco de informação, né, para os nossos espectadores aí, que trata do comitê gestor. Nós temos a PLP 108, que instituiu o comitê gestor, porque nós não temos mais aquele conceito, né, que cada estado, cada município vai receber a tua arrecadação. Ela vai toda para um ente, esse ente faz a distribuição. Para que nós possamos ter, né, regras que prevê aí todas as regras de como tudo isso vai acontecer, principalmente porque quando nós falamos do CBS, até é mais simples, porque isso é do governo federal. A parte dele lá já está bem adiantado. Quando nós falamos do IBS, aí nós já estamos num território mais complexo. São 27 estados e mais de 4.500 municípios. Então, fala um pouco para a gente em que pé que está, né? Porque nós já estamos com o caminhão na estrada, as coisas já estão acontecendo e o poder que esse comitê tem vai ter um poder muito grande, uma relevância muito grande, um impacto muito grande principalmente nesse início aqui da reforma tributária. Depois também, é óbvio, mas agora tem um peso maior. Então, eu queria que você falasse um pouco de tudo que está acontecendo, posicionasse todo mundo aí sobre como é realmente a estrutura desse comitê. Vamos lá. Então, só vamos contextualizar e entender a estrutura. O IVA dual foi criado, né? Dentro dele está contido a parte federal, estadual e municipal. A parte federal, que é contemplada no CBS, está, de fato, mais adiantado, mais organizado, mais estruturado, porque é um ente só, que é o governo federal, que cuida dessa parte do tributo. Que é o pai das crianças. Né? Exatamente. E lembrando que o comitê gestor e a parte do IBS, que trata, que substitui o ICMS e o ISS, vai agregar, vai contemplar dentro de uma legislação só, que hoje são 27 legislações estaduais e 5.500 e tantas... 4.500, mais ou menos, municípios, então vai dar 4.500 legislações municipais. Enfim, juntando tudo isso, você vai compilar tudo isso numa legislação única. É coisa pra caramba. Assim, isso já temos uma evolução e uma simplificação. Mas essa estrutura é a administração do IBS, que é a outra parte do IVA, vai ser administrada por um comitê gestor que foi, como você disse, instituído na PLP 108, que ainda não foi aprovada. Né? Incrível, hein? Então, assim, já o caminhão está andando, como você disse, né? A estruturação do CBS já está toda adiantada, porque lembrando que o ano que vem... Mas se não foi aprovado... Não, peraí. Tem valor legal esse comitê? Então, mas eles precisam fazer a coisa funcionar. Então, a parte do IBS ainda não está bem desenhada. Tanto é que, como eu disse, a parte federal já está bem adiantada e bem desenhada. Tanto é que o ano que vem você tem o destaque de 1% lá sobre o faturamento, né? Mas que na vai nota fiscal dos dois lados, né? Tanto o CBS como o IBS. Não, na verdade ali é para você descobrir a alíquota, né? Sim. Eles vão identificar
dentro de um percentual mínimo, qual vai ser a projeção e o potencial de arrecadação. Mas voltando ao IBS, você tem o comitê gestor, que é formado por representantes dos estados e representantes dos municípios. São 54 cadeiras, né? 27 para os representantes dos estados e 27 para os representantes dos 5 mil e tantos municípios. Como é que faz, Lima, se são só 27 cadeiras para 4.500 municípios? Então, aí você tem uma divisão, né? Vocês vão ter representantes dos grandes municípios e representantes dos pequenos municípios. Tem duas entidades que estão no comando disso. Quais são? Que é a Frente Nacional dos Prefeitos, FNP, eu até anotei aqui, porque são duas siglas que a gente não está habituado, Frente Nacional dos Prefeitos, né? E a Confederação Nacional dos Municípios. E aí eles estão discutindo quem vai, quantidade de representantes de cada um. São entes representativos. Um dos grandes municípios, né? São Paulo, Paraná, Curitiba, grandes municípios, né? E os outros, a outra frente, o comitê, é formado por pequenos municípios. Mas eles estão dividindo de forma equilibrada. Cada entidade teria uma 14, outra 13 representantes, mas também estão discutindo, não tem uma coordenação ou uma coerência ou uma definição de quem se vai ficar dessa forma mesmo. 13 mais 14. Mas hoje nós já temos, acho que 27 representantes dos estados. Isso já está certo. Aí ficou fácil, é um para um, né? Mas mesmo ainda não tendo sido aprovado a 108, nós já estamos com eles discutindo lá e não tem ninguém dos municípios lá dentro. Na verdade, já tem, tá? Eles fizeram um pré-comitê, tá? E independente das discussões de quem vai, de que forma vai formatar, existe já um grupo trabalhando entre estados e municípios para a construção da parte do IBS dentro da reforma tributária. Então, assim, eles não é o legal, mas é oficial esse pré-comitê, que já foram indicados alguns representantes, mas enquanto isso, em paralelo, estão discutindo se a formação vai ser com 14, do CNM, ou da frente do FPM, enfim. Enquanto se discute isso, em paralelo já está acontecendo o andamento, principalmente dos estados, né, que é a parte que interessa para os estados, para a formatação e organização dessa parte de tecnologia. Mas não corre o risco de alguém entrar na justiça em cima disso? Já estão judicializando algumas questões. Já estão judicializando. Meu Deus. Então, assim, é por isso que até o benefício de ter a parte do IBS na transição a partir de 29, isso deu um pouco mais de tranquilidade, porque se eles não construírem, a Receita está muito rápida nisso, e a gente já ouviu falar, por exemplo, por que a Receita não estrutura tudo isso, né? Os sistemas, etc. Porque não é problema dela também, né? Primeiro, não é problema dela, mas a gente já, em algumas apresentações, em alguns eventos que a gente participou junto com a Receita afirma que já disponibilizou o sistema para eles, mas eles querem construir o sistema próprio. Com todo respeito, a parcela que vai para a Receita já está estruturada. Perfeitamente. Aqui vai para o Estado e o município, então vocês cheguem num acordo e resolva, que a ferramenta não é exatamente, ela é a base, mas tem muita coisa para ser vista. Mas é muito importante. Mas acho que tem muita regra para ser definida. O mais importante, eu acho que talvez dê uma solução de continuidade, é a própria aprovação do PLP 108. Porque o que você disse no começo, se você não tem a lei que te dá base para você montar o comitê, né? Enfim, você não tem. Você pode até discutir, porque assim, eu te dou um cargo que não existe ainda, né? Não tem legalmente. Não existe oficialmente nem legalmente. Então, a hora que eu entendo isso, e o Congresso está atrasado nessa questão, é a hora que regulamentar, aprovar, na verdade, a PLP 108, e aí sim, e regulamentar posteriormente os detalhes,
eu acho que vai dar uma estabilidade e a coisa vai fluir. Agora, quando vai aprovar isso, quando vai se discutir isso, porque isso foi deixado em segundo plano. Nós estamos com a reforma tributária acontecendo, né? A partir de janeiro acontece. E o PLP 108, que é quem vai fazer a gestão financeira, a distribuição, o poder gigantesco que foi dado a esse comitê gestor, mas ele nem existe de fato. Tá, mas você usou a palavra, o poder gigantesco que tem esse comitê gestor, mas no final das contas está atrasado pra caramba. Está atrasado. E mais outras questões, né, que são importantes. E reforço, eu acho que o Congresso está perdendo o time da aprovação desse PLP, porque sem isso, sem essa base de estruturação legal, não se tem nada, o comitê não existe, e aí, de fato, a gente está perdendo o tempo aí e discutindo coisas que não estão legalizadas. E quando nós falamos de comitê gestor, nós estamos dizendo que nós temos 4.500 municípios e 27 estados, né, que são gestões e são destinações, né, de formas diferentes, né, que vai ser afetado de forma significativa, porque com a mudança que nós estamos tendo agora da premissa, que não é mais na origem da tributação, é no destino, a simplificação que vai ter toda essa estrutura que tinha, como nós tivemos aqui já uma entrevista aqui com o Dr. Otávio Usser falando de todas as variáveis que existem hoje no ICMS, no ISS, no IPI, sei lá. Aí você chega num ponto onde você fala, não, simplificou tudo, assim, o impacto na arrecadação, porque quando você chega lá, você tem benefício para tudo, você tem piso para todas as áreas públicas possíveis. Só que onde vem o dinheiro para pagar tudo isso? Exato. Vou falar sobre outro aspecto, né? O PLP 108 também regula a fiscalização, a integração da fiscalização. É uma atribuição dele. Né? Então, é assim, por quê? Dentro do PLP 108, ele centraliza e organiza e dá uma linha de fiscalização. Então, por exemplo, vai tratar de fiscalização sobre arrecadação. Então, hoje o município tem a sua tipo de fiscalização, o Estado tem outro. Então, ele vai organizar essa questão até para dar uma linha só e até de poder para você poder fiscalizar tanto o município quanto o Estado dentro de uma linha. Então, por exemplo, não conflitar, você tem o fiscal do Estado fiscalizando o ICMS hoje e tem o fiscal do município fiscalizando o ISS. A ideia é ter um fiscal do Estado ou do município que fiscaliza o IBS, ou seja, com o mesmo poder, com a mesma orientação. Ou seja, você prepara toda essa questão, organiza e centraliza, coisa que hoje está totalmente desconectado. E reforçando, sem aprovação da lei, tudo isso está solto. Né? Se você levar em consideração que isso envolve a capacitação de fiscais, profissionais, né? Toda a estrutura humana e também toda a parte tecnológica. Acho que assim, vamos ter que correr muito. Essa questão de autonomia que o Pacto Federativo determina, que mantém ainda, né? Que se mantém, né? Mas, e aí você secciona, você diminui de 4 mil e tantos entes para 54, é um redutor muito grande. E aí tem o poder, né? Você tem que ter o poder na mão. Então, essas frentes aí de municípios, tanto a Frente Nacional como a Confederação, elas estão discutindo aí o poder entre elas, né? Porque os estados mais arrecadadores têm uma força muito grande. E o restante dos municípios menores também, se juntando, tem uma força também. Na mesma proporção, o comitê gestor ganha um poder, uma representatividade muito grande. Exemplo, uma Frente Nacional de Prefeito passa de A a Z, né? Porque ele passa a ser o poder máximo, que é ele que está representando ali dentro. Quem tiver também nesses órgãos, vão ter essas entidades, vão ter um poder muito grande também. Quer dizer, nós estamos tendo aí uma movimentação de estrutura muito grande. Como o contexto da própria reforma tributária, a gente comenta, né? É uma virada de chave e de pensamento, né? De estruturação do pensamento. Aqui vai ser a mesma coisa. E de oportunidades também, né? Agora as oportunidades têm que ser favoráveis para o todo, né? A gente tem que pensar...
afeta 4 mil, independente de ser 54, 27 representantes municipais, mas afeta 4.500. Afeta todo mundo. Né? E essa conceituação da mudança para o destino também muda totalmente o tipo de fiscalização, os órgãos de fiscalização. Então, tudo isso é muito importante. Mas, voltando à questão, cabe ao Congresso a aprovação desse PLP para que, acho que isso vai jogar um pouco de tranquilidade, porque aí você tem uma estrutura legal para trabalhar esse comitê gestor e tudo que está agregado a esse PLP 108. Muito bem. Irmã, puxa vida, o tempo passou voando, meu Deus do céu. Mas o assunto parecia, né? E é algo que eu acho que todos aí têm que ter informação, porque nossa profissão, nossas empresas dependem disso. Então, acho que é uma informação realmente importante. Irmã, vamos então aos patrocinadores, já que você está ensaiando bem essa parte, vamos lá. Na verdade, eu fico treinando bastante, mas agradecer, mas é sempre legal agradecer o pessoal que apoia a gente, as empresas que nos dão suporte até para a gente construir esse projeto. Sem eles não estaríamos aqui. Exatamente. Então, acho que entre eles a Kion, né, nosso patrocinador aí, acreditou do projeto desde o começo, grande parceiro. A Nanodata, né, que chegou agora, mas é tão importante quanto, porque também nos dando respaldo. A Hort, que faz parte desse contexto, né, que é a grande idealizadora desse projeto, de tudo isso, e está integrando esses parceiros para formar um grande grupo aí de apoio, primeiro para a reforma tributária, para a transição, para outros projetos com recuperação de tributos. Nós vamos contextualizar isso melhor mais para frente, tá bom? E agradecer a todos que acompanham a gente, né? É isso aí, nós estamos aqui para vocês, trazendo informação, conhecimento, talvez um pouco de descontração às vezes, mas que o mais importante é a gente poder contribuir nesse momento, né, que todos estão precisando de ajuda. Isso aí, Lima, manda aquele joinha, porque sem eles, amanhã o sol não nasce. Beleza. Pessoal, agradecer a vocês. O joinha é deixar o seu like aí no nosso canal do YouTube, inscreva-se no canal, clique no sininho, ou seja, tudo contextualizado aí, você ajuda a gente a deixar esse podcast mais legal, mais bem estruturado, com ideias, sugestões, críticas, né, são muito importantes também, para que a gente faça cada dia melhor para você. Dúvidas, né? Importante é isso, fazer para você o melhor produto e o melhor esclarecimento sobre esses temas que a gente está discutindo. Valeu? Tchau, até a próxima. Abraço, valeu.